Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Eucaristia tem um valor imensurável. Vamos falar um pouco da Eucaristia, porque a Eucaristia tem valor, mesmo, não depende do padre que celebra. Não podemos nunca deixar a Eucaristia por causa de não ser muito legal com o padre que celebra. Hoje, a humanidade vive nos tempos de muitas provações. Parece que o mundo até virou de perna para cima. A inversão de valores, o que era sagrado, está sendo profanado. A verdade deu lugar à mentira. O criminoso é liberto e o justo está sendo condenado. Um presidente honesto aqui no Brasil é odiado e o outro, corrupto, ladrão, condenado, toma posse do governo, com o objetivo principal, vingar dos brasileiros, quebrar o país e implantar o socialismo. O mundo perece por falta de conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 23, está escrito: o mundo perece por falta de conhecimento. Esta humanidade translocada, a Igreja Católica Romana, partindo para uma só religião mundial universal, adotando a teologia da libertação anticristã, só isto basta para ver que estamos chegando o fim dos tempos. A vida do povo no mundo translocado, mundo louco, e a Igreja Católica Apostólica Romana caminhando para entregar o seu poder ao comunismo, só isto basta para ver que é o fim dos tempos. Estão chegando o fim dos tempos. Vamos ver o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 13. Uma nação se levanta contra outra, um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Então sereis, isso é importante, sereis entregues para serdes torturados e mortos. E sereis odiados por todas as nações, por minha causa. Assim disse Jesus: serão odiados por todas as nações por minha causa. Haverá traição e ódio recíproco. Aqui no Brasil vemos muito. Surgirão numerosos falsos profetas, que enganarão muita gente. Antes do progresso da iniquidade, o amor se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 13. Jesus disse: quando começar a acontecer tais coisas, levantai-vos e erguei a cabeça, porque está próximo a vossa libertação. Lucas 21, 25 a 28. Apesar da situação de insegurança que vive a igreja hoje, com tudo isso acontecendo, disse o Frei Jorge. Frei Jorge é o sacerdote verdadeiro. Disse o Frei Jorge: mesmo os padres que apoiam o comunismo e a teologia da libertação, que estão excomungados automaticamente pelos documentos da igreja,
doutrina da fé nos tempos do Papa Pio XII. Mesmo assim, o padre disse, o Frei Jorge disse, mesmo assim, estes padres não deixarão de ser padres. Quando celebra dignamente a Eucaristia, ela é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Mistério de fé. Não depende do padre que celebra. É importante ver isso porque a Eucaristia é verdadeira, é válida, é verdadeira até o fim, enquanto celebra com as mesmas palavras, o rito romano, as mesmas palavras de Cristo, enquanto celebra assim, a Eucaristia é verdadeira, não depende do padre que celebra. A Eucaristia é um mistério de fé. Pelas palavras do sacerdote, o próprio Cristo é quem realiza o mistério da transubstanciação do pão no corpo e o vinho no seu sangue. Quem realiza esse mistério não é o padre, mas é o próprio Jesus Cristo. O padre somente é instrumento que Deus usa. Não importa se ele é digno ou não, como de fato ninguém é digno, mas Deus quis assim. A celebração da Santa Missa é o ponto mais alto da nossa fé católica. E a Eucaristia é o centro desta celebração. A Eucaristia é o alimento das nossas almas, é o alimento da nossa fé, é o alimento espiritual das nossas almas. Irmãozinhos e filhos queridos, não abandone a missa e a Eucaristia enquanto ainda temos em nosso meio, porque vai chegar o dia que não teremos mais. Vai chegar o dia que não teremos mais a celebração da Eucaristia e nem padre para celebrar. Pois chegará o dia em que procurais e não achareis, devido à perseguição que virá sobre a igreja, por seus grandes pecados, por causa dos nossos grandes pecados, é que virá perseguição sobre a igreja. E ela será julgada e condenada por Deus. Será julgada e condenada por Deus. Mas depois desta perseguição e tribulação, a verdadeira igreja que Jesus edificou renascerá e triunfará gloriosa e santa. Isso nos traz muita alegria para aqueles que perseveraram até o fim. Isso é muito importante. A igreja vai ser condenada, vai ser julgada e condenada por Deus. Mas renascerá triunfante, gloriosa e santa. Isto nos traz muita alegria para aqueles que perseveraram até o fim. Quanto aos falsos profetas que diz a Bíblia, que foi lido acima, quem serão os falsos profetas nesse tempo de hoje, tempo presente? Quem serão os falsos profetas? Não serão os padres e bispos que pregam o amor e destilam o ódio, como aconteceu aqui no Brasil? Não serão estes os falsos profetas que pregam, não são esses os falsos profetas que a Bíblia diz, numerosos falsos profetas, não serão estes falsos profetas que pregam a doutrina de Cristo e estão em saída para uma religião sinodal universal que visa somente o bem comum, para agradar os homens, para servir os homens, com o objetivo de acabar com as guerras e estabelecer uma paz entre as nações, uma paz sem Deus. Que Deus tenha piedade e misericórdia de todos nós. E não nos deixeis perder a fé em Deus, em Jesus Cristo Eucarístico e Maria Santíssima, nossa Mãe. Podemos perder tudo neste mundo, mas de nenhum modo perder a fé em Deus, porque Deus é tudo.
Mas, apesar de tudo, graças a Deus, além desses padres ilegítimos que temos, ainda há muitos padres e bispos bons. Além desses padres ilegítimos e falsos profetas que temos, ainda temos muitos padres e bispos bons e legítimos, conservador da verdadeira doutrina de Jesus Cristo, que serão os continuadores desta Igreja Católica Apostólica Cristã, que renascerá pobre, pequena e perseguida, como nos tempos primitivos. Mas vai ser este que perseverarem, que darão a continuidade nesta igreja, até a segunda vinda de Cristo, em sua glória. São estes que perseveraram até o fim, que vai dar continuidade a esta igreja, até a segunda vinda de Cristo. Porque com a segunda vinda de Cristo, o mal acaba todo. Tudo é graça de Deus. Eu vos louvo, Senhor, principalmente por meu pai e minha mãe, por suas vidas de fidelidade, exemplo, trabalho, orações, amor, fé, justiça e fé. Por esse exemplo, eles me embalaram para uma vida de trabalho, justiça, responsabilidade, fé, amor a Deus e ao próximo. Eu vos louvo, Senhor Jesus, por me dar esta graça do discernimento, conhecer a verdade e reconhecer a minha insignificância e a minha pequenez diante de Deus e dos homens. Não represento nem um grão de areia nas praias do mar, mas devido ao meu reconhecimento que sem Deus nada sou, Deus opera em mim maravilhas e me dá graça do discernimento sobre o que há de vir futuramente. Eu vejo as coisas mesmo antes de acontecer. Não me orgulho por esta graça. Não me orgulho por esta graça que Deus me deu, mas louvo a Deus todo dia e toda hora, por esse dom que Deus me deu, de ver as coisas, de discernimento, de poder ver as coisas antes de acontecer. Louvo a Deus pelos meus 88 anos de vida que se aproximam. Estou terminando 87 anos e estou aproximando dos 88 anos. Bem vivido, caindo e levantando, errando e acertando, mas cada queda que me levo, levanto com mais força e fé para vencer a árdua caminhada que sempre foi. Cada vez que levo, que caio, a vida é cheia de altos e baixos, de queda e levanta. Cada vez que caio, me levanto mais forte, mais firme, para vencer essa caminhada, essa árdua caminhada que sempre foi. Louvo a Deus por minha esposa, mãe dos meus 7 filhos e companheira de luta por 66 anos. Minha querida companheira, esta é a razão da minha vida. Louvo por meus filhos e filhas, genros, noras e netos e bisnetos. Tudo é graça de Deus. Eu nada sou. Eu vos louvo pelos meus amigos e também por aqueles que não foram tanto amigo, mas todos me ajudaram a crescer. Eu louvo a Deus pelos amigos e por aqueles também que não foram tanto amigos, que talvez me tentaram derrubar, mas todos me ajudaram a crescer. E eu desejo bem a todos. Graças a Deus, não tenho nenhum inimigo. Hoje, nas minhas orações, eu rezo por todos.
Enfim eu vos louvo, ó meu Deus, por ter enviado seu único Filho, Verbo eterno, para encarnar em uma virgem, tomar um corpo humano, viver entre nós, instituir a Eucaristia, pão dos fortes. Ele morreu e ressuscitou glorioso, deixando a certeza que ressuscitaremos também. Isso é importante. Eu vos louvo, ó meu Deus, por ter enviado seu único Filho, o Verbo eterno, para encarnar em uma virgem, tomar um corpo humano, viver entre nós, instituir a Eucaristia, pão dos fortes, morreu e ressuscitou glorioso, deixando a certeza que ressuscitaremos também. Recomendações. Recomendo a todos. Não abandone a igreja por amor a Deus e ao próximo. Não abandone a igreja por causa dos padres e bispos socialistas que estão em saída para uma religião sinodal unida com os islâmicos e judeus, que são verdadeiros inimigos de Cristo. Será uma religião universal. Quando eles saírem, nós ficaremos nesta que Jesus edificou e fez uma promessa. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Será uma igreja pequena. Essa igreja que vai triunfar será uma igreja pequena, pobre, sem teto, celebrando às escondidas, como nos tempos das catacumbas, perseguida como nos tempos primitivos, mas igreja verdadeira. Esta é a verdadeira igreja. Vai voltar como fosse no princípio. Vai ser, depois que essa igreja que está em saída sair, vai levar toda a riqueza com ela. E nós vamos ser perseguidos por elas, porque ela dominará todas as igrejas, todas as catedrais e templos e riqueza que tem, dinheiro vai levar. Essa igreja que está em saída leva tudo, graças a Deus. Vai renascer uma igreja pequena, poucos católicos, mas uma igreja pura, santa e verdadeira. Essa é a igreja que vai perseverar até o fim, até a vinda de Cristo, porque tem a promessa: os poderes do inferno jamais conseguirão dominar. Isso será como nos tempos das catacumbas, perseguida como nos tempos primitivos, mas verdadeira. Reze o terço comigo em todas as madrugadas. Eu faço o convite, reze o terço comigo em todas as madrugadas, que há mais de 3 anos eu rezo em todas as madrugadas, sem falhar uma noite. Pelas famílias, rezo pelas famílias, pela fé que está em perigo, pela nossa igreja, pelo Papa e por todo o clero. Rezo pelas almas, pela pátria, pelos governantes. Estejamos preparados para as tribulações e provações que virá muito em breve. As tribulações e as provações não será moleza. Será muito difícil, porque a perseguição aos verdadeiros cristãos que ficar nesta verdadeira igreja, a perseguição vai ser muito forte. Como disse lá no evangelho acima que foi lido, vão ser odiados por minha causa, odiados pelo mundo por minha causa. Sereis entregues para ser torturados e mortos. Isso que vai acontecer com nós. Sereis entregues para ser torturados e mortos. E sereis odiados por todo mundo por minha causa. O Cristo disse isso. Vão ser odiados por minha causa. Então tem que estar preparado. Quem não estiver preparado não vai passar, não vai aguentar. Vai seguir o lado errado porque é mais cômodo. A religião nova que vem aí para viver é uma beleza. Não tem pecado, a única coisa é respeitar a natureza,
amar o próximo, fazer caridade, ser solidário, só isso. Não tem pecado. Deus Deus já não mais existe para essa religião. Então, isso vai ser complicado. Vão ser perseguidos por esta igreja que está saída. Ela mesma vai perseguir os verdadeiros cristãos. Estamos preparados para as tribulações e provações, que virá muito em breve. Maria Santíssima, anjos e santos, rogai por nós, guardai nossa fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.